Essa é Ganímedes, e ela pode ter o maior oceano de água líquida do sistema solar. Olhando para o interior dela, podemos encontrar esse oceano bem aqui, ensanduichado entre duas espessas camadas de gelo. Mas isso não quer dizer que essa é a Lua com a maior chance de conter vida. Na verdade, existe uma outra Lua ali por perto de menor tamanho, porém com uma maior chance de ter vida. Essa aqui é a Lua Europa. Pois é, Europa tem uma maior chance de conter vida e podemos suspeitar disso apenas olhando para a cara dela. E para entender essa maior chance de conter vida, podemos pegar essas duas luas lado a lado e dar um zoom bem na sua superfície para ver ela mais de perto. E o que a gente vê quando olha para a Europa é uma superfície que é feita de gelo, exatamente como é o caso de Ganímedes. Porém, existe uma diferença muito importante de uma para outra. Aqui em Europa nós podemos ver várias características da sua superfície, mas parece que falta uma coisa. E para saber que coisa é essa que falta em Europa, basta a gente olhar para Ganímedes. Aqui nós podemos ver claramente uma superfície cheia de crateras, feitas por impactos de meteoros. Inclusive, lado a lado, essas duas luas mostram como Ganímedes tem muito mais crateras do que Europa. Isso significa então que, por alguma sorte cósmica, esse mundo aqui acabou sofrendo menos colisões do que esse outro? Bom, na verdade não, porque em Europa você pode até olhar com mais atenção e perceber que aqui e acolá você encontra algumas manchinhas meio arredondadas, e elas parecem ter sido feitas por meteoros. Ou seja, aparentemente houve um impacto em Europa e acabou deixando uma cratera, sendo que com o tempo, aos poucos, ela foi se modificando, quase como se esse mundo estivesse se cicatrizando. Agora, por outro lado, em Ganímedes as colisões aconteceram e deixaram lá a sua marca. E aí mais impactos aconteceram e as crateras foram se acumulando na paisagem. Agora, por que existe essa diferença? Porque aqui nós temos uma renovação da superfície tão intensa, enquanto que aqui não. E bom, a resposta para isso pode estar no interior dessas luas e também no gigantesco Júpiter que afeta tudo isso. Júpiter está muito longe do Sol e por isso é um lugar frio. E no frio a gente pode acabar usando um gorro para disfarçar sua calvície. E se você não é adepto do carequismo que nem eu, não se aproveite do inverno chegando para ficar usando gorro e peruca ou boné ou qualquer coisa assim para esconder a sua calvície. Muito melhor do que esconder é combater de fato o que te incomoda com a Manual. A Manual é uma plataforma de saúde que facilita o seu tratamento para calvície e funciona assim. Você entra no site deles através do link aqui na descrição ou no QR Code aqui na tela. Você vai lá, preenche um formulário de saúde, um médico avalia o teu caso em específico e se houver recomendação, você recebe uma prescrição personalizada para tratar a sua calvície. Isso é impressionante. E olha, isso aqui não é remedinho milagroso ou nada assim do tipo. Isso tudo aqui é medicação com comprovação científica de que realmente funciona, como dá pra ver aqui no antes e depois de alguns homens que já usaram o manual. Funciona. E depois de prescrita, a sua medicação chega direto na sua casa com frete grátis, numa caixinha discreta, tudo super prático, 100% online, gostoso demais. Ah, Davi, mas e se eu tiver alguma dúvida no meio do caminho? Calma, não se preocupe, porque você pode tirar qualquer dúvida sobre o seu tratamento através do WhatsApp. E se for preciso, dá até pra ajustar o seu tratamento depois que ele já começou. Por isso, faça o seguinte, clique aqui no primeiro link na descrição ou acesse o QR Code aqui na tela e use o meu cupom Ponto em Comum para ter simplesmente 40% de desconto na sua primeira compra. Isso é bastante coisa. Aproveite essa chance para ficar com uma bela cabeleira aqui na Terra ou em qualquer lugar do sistema solar, incluindo Júpiter. Vamos imaginar que aqui temos Júpiter e bem aqui uma lua jupiteriana genérica. E para fins didáticos, essas coisas estão fora de escala. Confie em mim, Júpiter é simplesmente o maior planeta do nosso sistema solar. Ele é muito grande, tem muita massa e, obviamente, vai exercer muita influência gravitacional. E para entender essa influência gravitacional, vamos imaginar que aqui, nessa lua, temos nesse exato lugar o seu centro de massa, que vamos chamar de ponto A. E esse ponto vai ser atraído em direção até aqui, o centro de massa de Júpiter. E a gente pode representar isso com uma seta que aponta do centro de massa daqui para cá. Essa seta aqui é o que nós chamamos
de vetor. Mas vamos ser ambiciosos e imaginar um pouco além. Vamos imaginar que bem aqui na sua superfície temos um outro ponto, que vamos chamar de ponto B. Esse ponto B também vai sofrer uma influência gravitacional de Júpiter e também vai ser atraído em direção ao centro de massa dele. E nós também temos uma seta que é apontada diretamente para o centro de Júpiter. Ou seja, nós temos um vetor B que é ligeiramente inclinado em relação ao vetor A. E essa ligeira inclinação vai criar então uma diferença de vetores gravitacionais. Então, se a gente olhar especificamente para esses vetores e quiser saber a diferença de um para outro, temos que fazer um menos o outro. Temos que fazer B menos A. Então, o menos A seria apenas um vetor igual, sendo que apontando para o sentido oposto. E aí então é só juntar o final de um vetor com o começo do outro, e aí nós temos essa distância daqui para cá, que vai ser este vetorzinho menorzinho. Esse vetorzinho seria o resultado dessa subtração. Então é esse vetorzinho que vai estar apontado para baixo bem aqui. E se a gente resolver fazer o mesmo processo com cada ponto daqui da superfície, nós vamos ter um conjunto de vetorizinhos desta forma, que nós podemos dar um zoom nessa imagem para ver melhor e visualizar isso aqui. Teríamos vários vetores pintando essa figura. E bom, claramente com essa figura a gente percebe que essa lua está sendo meio que apertada aqui, e aí essa força faz com que criem essas protuberâncias aqui nas laterais. E de fato, essa lua realmente possui essas protuberâncias. Isso é o resultado do que nós chamamos de efeito de maré. E é claro que isso não é uma exclusividade das luas de Júpiter. Inclusive, a influência gravitacional de uma lua em Júpiter faz com que Júpiter também sofra esse efeito de maré. O efeito de maré é uma coisa comum que inclusive acontece também na nossa lua e no nosso próprio planeta. Só que, é claro, o efeito de maré ele vai ter uma intensidade muito maior quanto maior for a gravidade do seu companheiro. Ou seja, o efeito de maré que um aqui causa no outro meio que não é tão grande, ou pelo menos não é tão grande em comparação com o que Júpiter causa em uma de suas luas. Porque lembre-se, Júpiter é simplesmente o maior e mais massivo planeta do nosso sistema solar. Então temos muita gravidade aqui capaz de fazer muito efeito de maré. Então as suas luas sofrem bastante. Mas acontece que nem todas as luas são iguais. Por exemplo, para efeitos de comparação, vamos deixar de falar de uma lua genérica e falar especificamente de Europa e também Ganímedes. Vamos comparar a distância delas para Júpiter, certo? Então aqui temos Júpiter, aqui temos Europa e aqui temos Ganímedes. Daqui para cá nós temos uma distância de mais ou menos 670 mil quilômetros, enquanto que daqui para cá nós temos mais ou menos 1.070.000. Isso significa então que a Europa está a 400 mil quilômetros mais próximo de Júpiter do que Ganímedes. E quanto mais próxima, maior será a influência gravitacional jupiteriana, o que faz um efeito de maré ainda mais intenso. Mais protuberância aqui e menos aqui. E aqui não vai ser só mais intenso, mas vai variar mais. Para visualizar isso, imagine que temos aqui Júpiter, bem aqui no centro, e uma órbita perfeitamente circular de uma lua ao redor dele. Bom, digamos que se a órbita de Europa fosse assim, então ela estaria sempre na mesma distância de Júpiter. Então o efeito de maré nesse caso poderia ser intenso, mas seria constante, teoricamente falando. E eu digo teoricamente porque a órbita de Europa não é exatamente um círculo perfeito. Ela é uma elipse, como se fosse um círculo que foi esticado. Isso significa então que Europa, fazendo essa órbita, iria ter momentos como aqui, em que a Lua estaria mais distante de Júpiter, e o efeito maré iria dar uma pequena trégua aqui, porque está mais distante. Porém, teria outros momentos da sua órbita em que ele poderia estar como aqui, em que essa distância fica menor. E se a distância está menor, então o efeito maré está mais intenso ainda. E assim, Europa vai variando seu intenso efeito de maré ao longo da sua órbita. Agora já em Ganímedes é um pouco diferente. A órbita não é tão assim, mas ela é mais assim. Ela ainda é uma elipse, porém mais próxima de um círculo perfeito. Com isso, a distância dessa lua para Júpiter
varia, mas não tanto. Então, calma aí. Europa, além de estar em média mais próxima de Júpiter, ou seja, o efeito maré já é naturalmente maior, ainda por cima ele vai variar mais do que em Ganímedes. Isso faz então com que Europa seja apertada pela alta intensidade de Júpiter, às vezes em menor ou maior grau. Europa, então, perto desse gigante gasoso, acaba sendo como um brinquedinho. E o que isso significa no final das contas? Significa que essa variação de aperto, esse vai e vem, acaba gerando no interior de Europa atrito que acaba gerando energia térmica. E é por isso que Europa, em comparação com Ganímedes, é mais quente. É porque simplesmente aqui tem mais efeito maré e ele varia mais. E essa quentura toda tem uma consequência. Se a gente fatiar a Europa para ver o seu interior, nós teríamos isso aqui, um lugar que é mais quente lá dentro, e essa quentura lá dentro faz com que as massas mais interiores quentes tendam a subir, e as mais frias lá de cima tendam a descer, fazendo com que tudo acabe meio que dando uma circulada. Esse mundo é como se fosse uma espécie de panela de água quente, e é isso que faz, por exemplo, com que lá na superfície as coisas acabem se renovando com o tempo. Estamos falando de uma atividade geológica intensa, que faz com que as crateras com o tempo sejam apagadas. A atividade geológica em Europa é intensa. Agora, já em Ganímedes, o seu interior acaba sendo menos quente, tendo menos atividade geológica e a superfície não se renova tanto. Por isso que os impactos causam crateras que duram muito mais tempo. Elas se acumulam mais. E essa quentura não causa só diferenças na superfície. Aqui em Ganímedes, o seu interior mais frio cria não só uma camada de gelo mais externa aqui em cima, mas também uma segunda camada de gelo mais interna. Então o oceano fica aqui no meio, ensanduichado entre duas camadas de gelo. Isso faz então com que o oceano fique mais isolado. Agora, se a gente comparar com a Europa, aqui o interior vai ser mais quente, o que acaba não permitindo a formação de uma camada de gelo aqui embaixo. Aqui nós simplesmente temos o gelo daqui de cima, o oceano, que já vai estar fazendo contato direto com o manto da Lua. E esse contato direto do manto com o oceano é muito importante. Ok, para entender isso bem, temos que olhar para o interior de Ganímedes. Dando um zoom bem grande aqui, nós podemos ter essa imagem. Aqui nós temos a camada mais externa de todas, feita de gelo. Temos o oceano em contato direto com o manto aqui embaixo. E aí aqui, esse movimento todo de massas por causa da quentura faz com que aqui no manto existam rachaduras. Essas rachaduras aqui acabam criando uma passagem para que a água do oceano entre bastante em contato com as rochas do manto. E esse enorme contato faz com que certas substâncias presentes no manto sejam diluídas na água dos oceanos, o que inclui substâncias chamadas de redutores, que migram do manto para os oceanos. Tá, mas o que são redutores? Bom, redutores nada mais são do que substâncias químicas que têm uma tendência maior em perder elétrons. Para que eles percam seus elétrons, é preciso de alguém para receber eles. E nós já sabemos de onde esses receptores podem vir. Olhe para essa imagem. Aqui as coisas estão, de novo, mais uma vez fora de escala, mas aqui no meio nós temos em destaque Júpiter, e emanando dele existem essas linhas. Essas linhas representam a magnetosfera jupiteriana. Essa é uma magnetosfera assim como a que a nossa Terra tem. Certo, então. Mas Júpiter tem uma magnetosfera que faz o quê? Bom, entre outras coisas, ela pode receber isso aqui. São partículas de alta energia vindo do Sol. Essas partículas podem acertar a magnetosfera e, ao invés de passar direto e acertar Júpiter na cara, essas partículas meio que são aprisionadas na magnetosfera e podem, assim, acabar ficando por ali, circulando o planeta. E, mais uma vez, isso também acontece. Isso acaba protegendo a nossa superfície para a vida se desenvolver aqui. Só que, no caso desse gigante gasoso, a sua magnetosfera faz uma coisa mais fantástica até do que proteger a sua superfície. Porque quando ela recebe essas partículas de alta energia e aprisiona elas ali ao seu redor, isso faz uma coisa interessante. Porque essa magnetosfera é tão grande, tão maior do que o da Terra, que isso acaba englobando bastante a órbita de suas luas. Como essa bem aqui. Essa aqui seria Europa. Ou seja, a partícula veio, não acertou a superfície de Júpiter, mas ficou ali
circulando. E nesse momento que ela fica circulando, ela pode acabar acertando exatamente Europa. E isso então quer dizer uma coisa. Se aqui nós temos Europa, aqui na sua superfície podemos ver várias colisões de várias partículas de alta energia que estavam aprisionadas na magnetosfera de Júpiter e acabaram encontrando esse mundo. E essas colisões que vão acontecendo e se acumulando lá na superfície de gelo acaba causando reações químicas que produzem substâncias conhecidas como oxidantes. Tá, beleza. E o que são oxidantes? Bom, eles são substâncias que tendem a receber elétrons. E detalhe, um dos oxidantes mais famosos de todos é o oxigênio. Lembra que os redutores têm uma tendência de perder elétrons? Bom, esses oxidantes completam essa brincadeira. Eles recebem elétrons. Ou seja, nós temos um claro caminho por onde os elétrons podem fluir. E esse processo de movimentar elétrons de um lugar para outro libera energia. Exatamente o tipo de energia que seres vivos aqui na Terra usam. Por isso que esse mundo alienígena pode então conter vida. Mas calma, para que isso aconteça é preciso fazer a união. No mesmo específico local temos que unir redutores e oxidantes. Eles precisam estar juntinhos. E bom, como nós vimos, os redutores sobem do manto até o oceano e os oxidantes, bom, eles precisam encontrar um caminho para descer até o oceano. Eles precisam atravessar quilômetros de gelo até chegar aqui embaixo. É preciso então encontrar uma forma de quebrar esse gelo. E é precisamente isso que já está acontecendo agora. Lembra que o calor interno faz com que as massas internas acabem circulando bastante e criando certas pressões que criam inclusive essas rachaduras aqui? Bom, de uma maneira não tão diferente, a quentura interna pode não só dar uma derretidinha nessa placa de gelo gigante, como pode criar pressões que causam rachaduras também. E essas rachaduras podem acabar evoluindo e de repente criar um lago no interior dessa espessa camada de gelo. E pode ser que as coisas evoluam além, pode ser que essas rachaduras atinjam o outro lado, pode ser que elas atravessem até a superfície e de repente criem geysers que espirram água quente para todos os lados. E, obviamente, se nós temos uma conexão direta com a superfície, pode ser que além de espirrar água, nós podemos receber coisas daqui de cima. Nós podemos receber os oxidantes que estão por aqui. Eles podem, então, encontrar um caminho até os oceanos. Assim como os redutores também encontraram. Com isso, esses dois, enfim, podem fazer a magia acontecer juntos. Redutores e oxidantes juntos fazem elétrons fluírem e permitem o surgimento da vida, que pode viver lá no fundo do oceano, bem aqui, próximo dessas rachaduras. São nas rachaduras do manto rochoso que podem existir isso aqui. Essas são fontes hidrotermais. E isso aqui não é apenas uma possibilidade, mas isso existe comprovadamente. Pelo menos aqui na Terra. Aqui no nosso planeta existem fontes hidrotermais que cospem água quente e uma grande diversidade de substâncias. E tudo isso acaba servindo para que micro-organismos no fundo dos nossos oceanos possam existir. E em Europa pode estar acontecendo algo parecido agora mesmo. Pode ser que bem aqui existam essas fontes hidrotermais em que vida alienígena esteja aproveitando oxidantes, redutores, substâncias diversas e energia térmica, em meio a um vasto oceano de água líquida. Agora, já em Ganímedes, a história pode ser bem diferente. Fontes hidrotermais? Pode ser que não. Redutores e oxidantes juntos fazendo fluxo de elétrons? Pode ser também que não aconteça. Nada disso pode estar presente nessa outra lua jupiteriana. Ganímedes está mais longe de Júpiter. Seu efeito maré por causa disso é menor. Ganímedes tem uma órbita mais circular, ou seja, seu efeito maré varia menos. Isso faz com que o seu interior seja menos quente, tem uma baixa atividade geológica, o que acaba não criando tantas rachaduras. O que existe é um oceano isolado, ensanduichado, entre uma camada de gelo externa e uma camada de gelo interna. E essas duas camadas de gelo, cada uma, possivelmente seriam mais difíceis de serem rachadas e atravessadas.
Redutores e oxidantes podem então não encontrar o seu caminho até o Oceano de Ganímedes. Com isso, pode ser que lá não tenha vida. Por isso, a Europa, onde tudo acontece, é possivelmente a Lua com maior chance de abrigar o maior milagre do universo: a vida. E a minha vida seria um pouco complicada se o Brasil fosse destruído por IAs. Agora, como evitar a destruição do Brasil por IAs? Basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. Me siga nas minhas redes sociais para me acompanhar por aí. E tchau.